Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de História. Na aula de hoje, começaremos a estudar o módulo 12, Grécia, uma civilização que marcou a história. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 3, na página 132. Prontos? Bom, nós vamos falar um pouco sobre a localização da civilização grega, né? Então vamos entender onde fica esse território que vamos estudar a partir da aula de hoje, né? Vamos entender onde ficava a Grécia Antiga, ok? Observem um mapinha, né? A civilização grega, ela desenvolveu-se na Península Balcânica e também nas ilhas do Mar Egeu. Então, nesse primeiro mapa aqui de cima, né, que é o mapa mundi, só para vocês terem uma noção, fica nessa região, tá? Observem um mapinha abaixo da Grécia Antiga. Então, é toda essa região de ilhas, né? Essa região insular. Aqui a gente tem a península, né? O que é uma península? É quase igual a uma ilha, pessoal, né? É um território, uma extensão territorial, toda cercada de água. Qual que é a diferença? Ela tem uma conexão com o continente. Percebam? Então, essa conexão deixa esse território conhecido como península. Abaixo, né, é uma ilha, né? É todo rodeado de água, ok? Então, tem territórios aqui no continente, na península e nas ilhas, ok? Então, todo esse território correspondia à Grécia Antiga, ok? Já a Grécia atual, Grécia moderna, é essa imagem ao lado, é um território menos extenso, ok? Em comparação com a Grécia Antiga, certo? Bom, hoje a região que é ocupada pela Grécia moderna também tem como vizinhos, né, os países da Albânia e da Turquia, certo? São territórios antigos que compunham a Grécia Antiga, ok? Bom, e por que a gente está falando de gregos, né? Nós devemos aos gregos a própria origem do que chamamos de história, certo? Que são os registros, né, organizados de acontecimentos em relatos disponíveis para as gerações seguintes. Essa era uma definição de história para os gregos. É lógico que a ciência, história, passou por muitas alterações, tá? Mas os gregos são conhecidos como os pais da história, né? Heródoto é conhecido o pai da história, considerado o primeiro historiador que temos notícia. Ele era grego, ok? Além dos relatos históricos, muitas outras criações gregas, por exemplo, esportes, nas artes, no pensamento, né, na política, na investigação da natureza, essas criações influenciam até hoje a nossa forma de viver e entender o mundo. Por isso, essa civilização é considerada uma das grandes inspirações para as sociedades do Ocidente, hemisfério no qual o Brasil se localiza, ok? Então, este será o assunto das próximas aulas. É importante para vocês entenderem, né, a localização, de onde nós estamos falando, né? Observe novamente o mapa mundi. Nós temos aqui uma civilização que se desenvolveu na antiguidade, né, próximo, então, entre, né, os territórios aqui do próximo ao Mar Egeu, né, desculpa, e temos hoje influências ainda que são sentidas, né, dessas criações aqui no Brasil, ok? Então, esse será o assunto das próximas aulas. Agora vamos entender um pouco sobre as prováveis origens da civilização grega. Bom, inicialmente, a Península Balcânica era ocupada por povos diferentes, que eram chamados de pelasgos. A partir do século XX a.C., grupos nômades e guerreiros indo-europeus começaram a chegar àquela região e conquistá-la.
Os pelasgos, eles continuaram no local, mas passaram a ser submetidos aos conquistadores. Assim, os gregos teriam surgido da fusão desses povos, ou seja, da mistura entre diferentes culturas. Em alguns casos, o encontro entre indo-europeus e pelasgos foi pacífico, havendo então integração entre eles. Já outras vezes, houve lutas sangrentas pelo domínio das terras férteis, que eram escassas nessas regiões. Vale destacar que a Península Balcânica tem um relevo muito montanhoso. Observe no mapinha acima. Bom, se é um território muito montanhoso, né, as poucas regiões propícias à agricultura encontram-se então nas planícies e nos vales aos pés das montanhas. Bom, vamos entender mais um detalhe aqui. Os indo-europeus, quem eram? Né? Eles eram povos que falavam, que tinham uma língua comum, tinham uma cultura parecida e habitavam uma região que corresponde às terras que ligam a Europa e a Ásia. Né? Bom, só que a partir do terceiro milênio a.C., eles iniciaram um grande movimento imigratório, ocupando diversas regiões. Por volta de 2000 a.C., 4 grandes grupos indo-europeus começaram a invadir e dominar a Península Balcânica, que são eles, né? Os dórios, os eólios, aqueus e jônios. Né? Com o passar do tempo, aqueus, eólios, jônios e dórios, esse último grupo, os dórios foram os últimos indo-europeus a chegarem, né? Eles foram construindo suas comunidades, separadas umas das outras, por causa do relevo montanhoso, que dificultava a comunicação entre essas regiões. Apesar dos obstáculos naturais, né, as montanhas, os grupos criaram características comuns, como o idioma, crenças e até os mitos. Por isso, podemos chamar o conjunto das comunidades que se fixaram na Península Balcânica de civilização grega, porque eles tinham idioma, crenças e mitos, mesmo vivendo em territórios afastados uns dos outros, ok? Tendo organizações políticas às vezes diferentes, mas o que configurava eles como civilização grega? O idioma, as mesmas crenças, os mesmos mitos compartilhados, ok? As comunidades igualitárias se tornaram cidades-estados, na página 134. Bom, inicialmente, as comunidades gregas se caracterizavam pela organização igualitária. A princípio, então, a posse da terra era coletiva e não havia divisões sociais. Eram pequenos agrupamentos, então, chamados de genos, porque seus integrantes acreditavam que tinham um mesmo ancestral, ok? As produções agrícolas e artesanal, elas eram armazenadas e distribuídas ao grupo pelo líder da comunidade. Já por volta do século 8 a.C., o aumento da população obrigou essas comunidades a se subdividirem em grupos. Né? A divisão fortaleceu alguns, porém enfraqueceu outros. Alguns deles passaram a dominar os outros, tornando-se proprietários das terras. Quem não possuía terras tinha de trabalhar com o artesanato e o comércio, ou então trabalhar para os proprietários da terra. Com o tempo, as novas formas de organização social e o aumento crescente de população deram origem a cidades, que lá naquela região eram chamadas polis, ok? Geralmente, elas eram construídas no alto das montanhas, com o objetivo de se proteger dos ataques inimigos. As polis, né, que é o plural de polis, elas eram independentes, ou seja, possuíam leis e governos próprios. As polis são consideradas cidades-estado. Elas eram governadas por reis,
que eram originários das classes dos proprietários de terra e que geralmente tinham uma área rural ao seu redor. Uma cidade-estado, para que vocês entendam, não é uma cidade comum. É um território autônomo, livre, ok? Independente, com governo, leis, moedas e divindades, deuses próprios, ok? Em uma comparação com os dias de hoje, seria como um país, porém do tamanho de uma cidade. Esse mapa aqui ao lado indica algumas das dezenas de cidades-estado gregas, né? Então percebam, nós temos aí Esparta, Olímpia, né? Nós temos Knossos, né? Nós temos Tebas, Atenas, Micenas, ok? Então são várias, Troia, né? Várias cidades que compunham, né, essas cidades-estado. Percebam então que essa linha em verde são os limites da Grécia Antiga, ok? Observem a imagem que trago neste slide. São moedas, certo? As moedas eram uma das formas pelas quais cada cidade-estado grega afirmava sua independência. Cada polis cunhava a própria moeda, com símbolos ligados à cidade. A moeda foi uma invenção do povo lídio, né? Atualmente a Turquia, né? Uma quantidade específica de metais como ouro, prata e bronze tinha determinado peso e valor, o que facilitava as trocas, as transações comerciais no período. As moedas da Grécia Antiga, né, dessa foto, são de prata, ok? Então percebam que elas trazem alguns símbolos, né, que são referentes a cada cidade. O que seria a Magna Grécia? Né? Vamos pensar um pouquinho. As atividades comerciais e o aumento de população, né, nessas cidades-estado estimularam a fundação de colônias gregas em várias regiões do Mediterrâneo, né, no sul da Europa e no norte da África. Percebam aqui, então, o norte da África também tinha colônias gregas, ok? Bom, e também na região da Ásia Menor. As limitações impostas pelo relevo grego estimulavam, então, a busca por novas áreas de acomodação, dessa sobra, desse excedente de população. Então, tinha muita população para uma região, eles passaram a buscar novos territórios. Fora da Península Balcânica, essas áreas ficaram conhecidas como Magna Grécia. Então, são essas colônias que se formaram fora da Península Balcânica. A localização geográfica favorecia a expansão pelos mares. Então, a gente tem aqui um litoral todo recortado, né, que facilita a navegação nessa região do Mar Mediterrâneo, ok? Nessa imagem, na primeira imagem aqui, nós temos a prática da navegação, né, que foi ilustrada pelos gregos em um vaso do século 6 a.C. Essas colônias funcionavam como entrepostos de comércio, tá? Ou como uma cópia da cidade-estado que a fundou. Calcula-se que mais de 30 cidades-estado gregas tinham colônias espelho, né, nessa região que foi conhecida como Magna Grécia. Essas colônias não eram subordinadas às cidades que as fundaram, mas sim mantinham uma autonomia, uma liberdade política, ok? Elas eram fundadas, mas tinham organização política e leis próprias. Os povos que chamamos de gregos se autodenominavam, né, se chamavam como helenos, e o território eles chamavam de Hellas, que era o significado de terra dos helenos. Eles acreditavam que eram descendentes de Heleno, um ser mitológico, tá? Fica como lição dessa semana, eu vou passar para vocês como
como tarefa a leitura do Saiba Mais no final deste módulo, ok? Vou passar para os tutores. Bom, qual é a origem da denominação Grécia? Há várias hipóteses sobre essa denominação, tá? Uma delas é a de que o grego era uma denominação anterior que os próprios habitantes da região se atribuíam. Outra hipótese é a de que os romanos chegaram à Península Balcânica e conquistaram um povo local conhecido como grego. Passaram, então, a usar esse nome para designar todos os habitantes da península, né? Como os romanos dominaram muitos territórios da antiguidade, os nomes que usavam acabavam se espalhando e sendo utilizados por muitos povos. Então eles consideravam como se fossem todos iguais, por isso que eles passaram a chamar todos de gregos, né? Bom, dessa forma, o nome Grécia se espalhou e se fixou na história daquela sociedade. Os habitantes da Grécia atual continuam a chamar seu país de Elas, né? Observe a inscrição no uniforme do jogador de basquete grego, né, nessa imagem que eu trago para vocês, uma foto de 2019. Então percebam que está escrito Elas, né? Então era assim que os gregos, né, os helenos, chamavam o seu território, ok? Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Na aula de hoje, nós tivemos um primeiro contato com a formação da civilização grega e as suas características comuns, incluindo a autonomia de cada cidade-estado. Na próxima aula, conheceremos exemplos concretos dessa autonomia, né, das poleis gregas. Ok? Bom, ao lado está meu contato, caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula.